Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Aqui nesse programa nós contamos a história de personagens baianos, cujas trajetórias marcam a cultura da Bahia e também refletem diversos cantos do Brasil e do mundo, e que de alguma maneira influenciam e transformam a vida de muita gente, seja na culinária, na música, na religião, na arte, na história e na música. Olha só, é com grande prazer que o Bahia da Gente recebe hoje um dos artistas mais inquietos e criativos da cena baiana e brasileira. Ele nasceu em Coraci, no sul da Bahia, em 1955 e desde a infância já mostrava uma paixão imensa pela arte, especialmente pelo desenho. Em 1971, ele iniciou sua trajetória como pintor, conquistando prêmios e se expondo em vários locais de renome, como o MASP e também Paris. Seu trabalho é marcado pela ousadia, pela intervenção baiana e pela constante busca por novos territórios, onde a arte se transforma em um gesto político e afetivo. Com uma trajetória sempre acompanhada de perto pela crítica, ele se tornou um verdadeiro agitador cultural. Suas ações ampliam a arte no espaço público e tornam a arte bem acessível a todos, como no circuito, por exemplo, de arte e moda e no circuito cultural Carmo e Santo Antônio. Eventos que marcaram a cena cultural baiana, ele ainda continua a desafiar os limites da arte, sendo uma grande inspiração para todos nós. No Bahia da Gente de hoje, vamos conversar com o artista visual Leonel Matos. Eu falei certo agora que visual, que eu tomei um puxão de orelha da outra vez, artista plástico. Não, visual porque abrange já várias linguagens. Sim. Entendeu? Muita gente fala que artista plástico não tem problema, mas visual porque eu também passeio pela intervenção urbana, faço escultura, pintura e performance, enfim. Então, artista visual, apresentador não erra, né? Aí você já diz tudo, sem precisar falar escultura, faz isso, resume naquilo ali que abrange. E eu gostei muito desse texto, viu? Eu achei que quero ficar para mim. Eu te dou de presente, foi feito com muito carinho. Foi o meu resumo, eu me vi ali. Gostou do resumo? Maravilha, lindo. Eu li bastante sobre você. Foi. Assim, para poder tentar entender um pouco a sua história. Ficou muito bom, muito legal. Obrigado, bom saber. Agora eu queria saber, assim, desde a infância veio essa paixão. Sim. E eu fiquei lendo, você sempre foi muito inquieto, né? Muito, muito. Eu não me suporto, né? Às vezes eu tenho que correr atrás de mim mesmo para não me perder, porque a velocidade é muito grande. Bem-vindo ao grupo. Não é? Então... eu não programo nada, eu realizo, eu vou fazendo, entende? Quando eu percebo que a coisa vai, eu consigo visualizar. Peraí, já está ali, né? Já está ali, eu consigo visualizar pronto, então eu digo, agora deu certo. Enquanto eu não vejo isso, eu fico, como é que diz, trabalhando, pensando e tal. Tentando, né? É como a arte, a pintura já é um desafio, né? Sim. A pintura é um desafio muito grande, porque quando você pensa numa pintura, você idealiza ela, mas quando você parte para pintar, na terceira cor, o próprio quadro já começa ali criar um diálogo, já começa a impor, bom, não é essa cor que deveria ser, já é outra. Sim. E aí você começa a desvirtuar e ter aquele diálogo até o masoquismo, porque você termina até discutindo e brigando com a pintura em si, com o desenvolvimento, entende? Agora, criança, começou a despertar desde a infância, né? Comecei... Quem descobriu ou você se descobriu? Olha, eu sempre me lembro bem que eu desenhava com um colega meu, a gente era 5 anos de idade, chegava em casa e ficava desenho de animais e tal, né? Mas aos 15 anos foi que me despertou mesmo, quando minha mãe me levou na casa da filhada dela para fazer uma visita e ela pintava. Quando eu olhei na parede dos quadros, eu fiquei encantado. Nossa. Aí hoje na minha mente tem uma casinha, um mar, que era o alagado que ela fez. Sim. E aí minha tia me deu a minha primeira tela. Eu aí fui para o mar, de frente ao mar, no Monte Serra. Chegando lá, eu comecei a pintar a casinha e o mar e um barquinho. E de lá para cá não parei mais. Ainda bem, né? A gente agradece. Agora, a gente vai descobrindo muitas coisas para você. Teve sua mudança, né, com seus pais. Seu pai veio, né, para cá. Sua mãe também, né? Vieram morar em Salvador. Você tem irmão, né?
Tenho um vivo, eram dois. Um faleceu e eu estou mais velho. Todo mundo pra Veio cá. todo mundo. Eu vim com 1 ano de idade, de forma que eu não conheço minha cidade, né? Eu tinha vontade de voltar lá Ainda não e foi? deixar um monumento, deixar alguma coisa, né? De presente para que eu não conheço ainda. Passei só por fora quando viajei para São Paulo, em Coraci, sul da Bahia, mas Que horror. ainda estou querendo voltar lá e ver se eu consigo a casinha se ainda existe, que eu nasci. Não é? Porque eu nasci no meio de uma boiada, que naquele tempo os partos eram feitos em casa. Sim. E na hora entrou uma boiada e pé, não deixa e tal. Foi aquela agonia danada, mas eu nasci por cima da reboiada e tudo. Ainda bem que não fui vaqueiro, né? Terminei. Eu também agradeço, nossos olhos, né, e alma agradecem. Mas eu lido com as cores de uma forma, com as formas, de uma maneira muito, muito ampla, sabe? Eu consigo transcender até mais do que uma leitura. Eu vejo que você trabalha muito essa parte da intervenção urbana, né? Sim. A parte cultural, principalmente nordestina, né, baiana. Mas os seus traços já se tornaram bem característicos, né, bem conhecidos. Teve uma crítica de arte, a Matilde Matos, hoje falecida. Ela dizia que meu trabalho não precisava de assinatura, bastava olhar, já identificava pela cor, pelo Com gesto. certeza. Né? E os símbolos que eu uso até hoje, que vieram da figura Ali humana. é uma galinha que geralmente você usa, todos né? acham que é uma galinha. Não é uma Eu não me galinha, não? incomodo. Ah, Não, eu já mentira, assumi. desculpe. Eu já assumi que eu sou pintor da galinha, porque. E é o que ali? Porque Então, quando a criança de 4 anos olhou para o quadro e fez corococó, eu digo, ó, eu sou pintor das galinhas, não tem jeito. Então não é uma galinha? Não, na é verdade o é quê? o seguinte, na verdade é o seguinte, a arte é subjetiva. É. E cada um vai interpretar da sua maneira, como a nuvem. Vai olhar, ver um gatinho, Peraí, outro... é por isso que você não trouxe a galinha, né? A galinha está Aqui, ali né, na tá cauda, eu vi. na cauda da sereia, né? Tô percebendo. Ela também está ali escondida no Exu. Aqui, É verdade, aqui eu acho que não tem. verdade. Porque, É na verdade, as pessoas às vezes cobram porque eu não faço, e às vezes. Então é interessante isso, sabe? As pessoas já criaram uma intimidade com esse símbolo, e que eu não consegui esgotá-lo até hoje. Ele está sempre se apresentando de várias maneiras. A arte é subjetiva. Sim. E a linguagem do artista visual é a plasticidade. E as pessoas, às vezes, querem olhar o trabalho pelo tema. Sim. Ou seja, aquilo ali é uma galinha ou é um burrinho. Mas, na verdade, isso daí pode até servir de referência para o artista. Mas ele tem que traduzir na plasticidade, ou seja, na linha, forma e cor. E aí, sempre a inspiração de algum momento de história, de motivo, vai ficar secundário, porque o que interessa é a pintura. E essa questão de semiótica, né? O azul, né, que é para você, é diferente da representatividade da Eu cor até pra fico mim. na dúvida se as pessoas, cada um vê um azul diferente do outro, porque Sim. eu Com costumo certeza, né? dizer que a obra de arte, ela se multiplica através do olhar. Sim. Eu faço uma obra, mas cada um vai ver de uma forma, como vê galinha, outro vê chifre. Mas peraí, o que é, que diabos é o que aqui? É um símbolo de... Na verdade, o meu trabalho era figurativo. Sim. Eu morei na ilha de Itaparica e fiz muito motivo do cotidiano. Sim. Vendedor de coco e tal. E aí eu fui procurando uma nova figuração. Eu fui tentando sair do figurativo, aí fiz uma figura caju, que é um marco no meu trabalho também. Sim. E o caju também, convivi com caju, com manga, com frutas na ilha. E a partir dessa nova figuração, eu fui tentando sair da figura humana e troquei a cabeça por um triângulo. Sim. E a outra cabeça, que era um diálogo no mesmo corpo, eu troquei por 2 triângulos e simplifiquei a figura humana. E cheguei a esse símbolo. Então, hoje meu trabalho está entre o simbolismo e o figurativo. E me dou o luxo de passear onde eu quiser. Vou e volto, vou brincando, vou para lá, venho para cá e pinto o que me dá vontade. Que graças a Deus, né? Livre, né? Sou Inquieto, livre, sou né? livre. E aí já se vão Literalmente. 54 anos. Nesses 54 anos, você teve vários fatos bem marcantes na sua vida, né? Claro que você teve aí a perda, né, de seu filho. Teve também um episódio que foi a década de 70, 80, que você ficou preso. Fiquei preso. Foi na Lemos Brito, né? Foi na Lemos Brito. Na verdade, aconteceu em 90. Eu saí com 28 dias, fui para lá, fiquei com 28 dias e fui pego de surpresa e passaram 10 anos e faltava 4 para prescrever, me pegaram em casa para cumprir a pena de 90. Você vê como são as coisas, né? E eu trabalhando, já estava pintando na rua e tudo, já estava tranquilo, achando que estava tudo certo, quando fui surpreso. Então, foi uma perseguição aí, a minha pessoa, inclusive
Na época, a imprensa refez os casos todos, enfim. Essa parte eu não quero tocar muito, porque foi uma coisa que eu sofri demais, minha família sofreu, mas eu tentei transformar a cadeia no centro cultural. E é isso que a gente quer falar. Você pintou a Lemos Brito toda. Porque quando eu já era artista de intervenção urbana, estava pintando na rua, e acho que a arte tem que democratizar. Eu acho que a arte na rua não precisa ninguém entrar no museu, galeria, no lugar específico. Basta passar de ônibus, olhar, você está vendo. Eu acho que é uma forma de você despertar nas pessoas o interesse pela arte, como eu tive a minha primeira oportunidade aos 15 anos. Então, eu acho ela muito importante estar onde o povo está. E quando eu comecei a fazer isso, em 1984... os artistas disseram que eu me estavam desvalorizando, que eu era artista de rua, que eu não era para ir para a rua, que era museu e tal. Eu nunca achei nada disso. Eu achei que sempre a arte é livre e, através dessa liberdade que ela traduz, eu pude me livrar do lugar comum, no lugar incomum onde eu estava, entendeu? Com autoestima lá embaixo. Eu pintei a cadeia toda e tentei transformar ela no centro cultural. Demorou 3 meses para minha tinta entrar no pavilhão onde eu estava. Eu fiquei na oficina, mas eu queria entrar, eu queria que as tintas entrassem porque eu queria pintá-la toda, eu queria fazer dali o melhor lugar do mundo. Porque eu estava ali e onde eu estou, eu procuro sempre fazer o melhor. E eu sabia que com a arte ali e da outro ao local, até as visitas dos internos e também os próprios filhos. Dá leveza, né? Um ambiente que já é muito leveza. Eu aí comecei a pintar a fachada, botei um pôr do sol porque estava me fazendo falta e comecei a pintar o cotidiano de lá também. Pintei os presos, um rasta, por exemplo, que ficava naquela cela, eu pintei ele lá do externo. E fui pintando tudo. Será que ainda tem? Não tem não, porque o trator passou por cima. Porque, na verdade, as pessoas acham que cadeia é uma coisa. As cadeias é uma coisa que tem que pagar mesmo, que ali você cometeu alguma coisa e que você tem que pagar. E não tem muita oportunidade. Então, eu tenho uma oficina para isso. E eu rompi com isso. Eu fiz lá dentro mesmo, através da imprensa de um amigo meu, Renivaldo Brito. Ele solicitou pela imprensa minhas tintas e tal, e aí eu botei todo mundo para pintar. Tive uma cela ateliê e pintei as fachadas todas. Você queria ter uma expectativa de vida, né? Para outra pessoa, ou sair um pouco, a ressocialização de outra maneira. E adotaram a arte, porque a arte... Eu fiquei livre, porque eu consigo enxergar um palmo a mais. E a arte liberta. E eu descobri muita gente ali que tinha talento, e eles se descobriram que tinha talento também. É um vitorioso, então foi uma troca muito legal, entendeu? E depois eu saí, foi muito bacana, ganhei o Prêmio Braskem Cultura e Arte com esse trabalho, em 2004, saiu até no Fantástico e tal, e essa caixa preta é um labirinto de 200 metros quadrados, simbolizando o lugar onde eu vivi, com 1000 obras de papéis, com jornais, com matéria da época, fotografia e desenho meu e de interno. E é na forma de labirinto, eu encontrei até gente chorando lá dentro, pela emoção e tal, pelo que passou. Então é uma obra muito forte, que eu gostaria que ficasse aqui na Bahia, em um local específico, permanente. Mas aqui é meio complicado, as pessoas compraram a ideia, a minha ideia era Iotim, porque é lá que deveria estar, um lugar onde tem vários artistas brasileiros que representam a arte brasileira. Mas enquanto isso, enquanto o cupim não come, que eu estou lutando para o cupim não comer, porque talvez seja o alimento do cupim. Não vai ser não, mas talvez seja. Meu livro está para sair, foi aprovado agora na Lei Rouanet, 240 páginas, mas não consigo patrocinador. Nossa. Entendeu? E é 100% abatido por de renda. Então, eu acho que a questão da cultura ainda... A gente manda um recado aí para Cláudio Portugal, hein? Cláudio Portugal tem gráfica. A gente manda para ele, viu? Não. Pois é, não, tá aí para quem quiser cooperar, porque eu gostaria muito de fazer em vida, porque depois vai pintar você do jeito que quiser. Eu gostaria... Esse texto que você me apresentou aí foi maravilhoso. Eu me vi ali.
Entende? Então, eu acho que em vida ainda, para eu poder ver isso, ia me dar muito mais prazer do que às vezes as pessoas distorcerem e achar outra coisa do que eu É a sou e vida, o tal. bem da Enfim, gente é feito assim, para a mas, pessoa como enfim, ela é. cada um vai olhar e vai transformando e vai se multiplicando. Né? Eu li algo sobre você, que a força que você tem é impulsivo, né? Fala bastante e fala muito o que pensa. Isso é muito importante e dá para ver na explosão de cores em cada obra de arte sua. Mas a gente vai encerrando o primeiro bloco por enquanto e já já a gente volta para o segundo bloco para fazer muita arte por aqui, sabendo dessa história maravilhosa do artista visual Leonel Matos. Já já a gente volta. Voltando aqui o segundo bloco do programa Bahia da Gente com esse grande artista visual, Leonel Matos. Muita história para contar dessa caixa preta. Eu quero conhecer essa caixa preta. Tem imagem dessa caixa preta? Como é que tá? Onde é que tá essa caixa preta? Essa caixa preta está no Ateliê da Saúde. Hoje eu tenho 2 ateliês. Um na Saúde, que tem mais de 150 obras, inclusive a caixa preta está lá. E tem outro ateliê na Rua do Paço. Ali é aberto ao público para que as pessoas possam tomar conhecimento e provocar realmente esse diálogo, as pessoas conhecerem meu trabalho e trocar uma ideia, porque eu acho muito bacana. Antes de ser artista, você queria ser outra coisa, queria ter outra formação? Olha, eu trabalhei com 15 anos, meu único trabalho com 15 anos de idade foi na Linhas Correntes como boy. Eu fiquei 3 meses trabalhando e 3 meses doente com a garganta inflamada por causa do ar-condicionado. Entendeu? E depois de lá para cá, não trabalhei mais. Entendeu? Teve algum problema com a família quando você disse que você é Não, artista? tive apoio de minha mãe, de minha tia, tive apoio de todos. É interessante que foram 2 tipos de apoio. A minha tia não entendia nada, mas adorava o que eu falava, ela bancava tudo que eu fazia, até comprar língua in natura e depois eu deixar podre para interagir com o urubu. Eu tenho algumas intervenções e ela não entendia isso, muito, mas bancava para eu fazer, me ajudou muito financeiramente. E minha mãe, por outro lado, quando eu mostrava um trabalho a ela, ou um desenho, quando era criança, até mais adulto, ela dizia, essa porcaria não vale nada. E eu tomava aquilo como incentivo e ia procurar fazer melhor. Mostrava, então era sempre assim. Depois de 40 anos, ela disse, agora está ficando boa. Agora, meu Deus do céu, demorou para conquistar essa sua patrocinadora. Então foi maravilhoso. Então eu sou um pouco exigente por isso, sabe? Sim. Até com as pessoas, quando me mostram o trabalho, eu sou muito franco. Só que eu tenho uma consciência, uma base de análise para uma obra de arte e tal, não é? Porque você tem um pouco de conhecimento da história da arte para poder você olhar o trabalho e não dizer, isso aqui meu filho faz. Não é bem assim. Entendeu? Nós temos os ismos das artes. Nessa experiência, você já esteve expondo em vários museus, né? Sim, no MASP, em Paris. Sim. Essa troca de experiências com outros artistas. Sim. Foi inclusive, quem puder ver, no portfólio mesmo de Leonel, só tem elogios de grandes personalidades. Vários críticos importantes. Olha, é o seguinte, eu morei em Salvador e senti a necessidade de ir para um polo mais ativo. Sim. Naquela época não tinha internet, não tinha nada. E eu peguei a minha ex-mulher e minha filha, que tinha 9 anos de idade, e me mudei para São Paulo à procura de um polo mais ativo. Sim. E foi aí que eu ganhei, meu trabalho ganhou uma outra dimensão, porque eu fui primitivo. O denominado artista primitivo ou ingênuo são aqueles que não têm conhecimento com a história da arte. E eu achava que tudo que eu ia acrescentar externo no meu trabalho ia mudar ele como mudou. Mas só que com isso eu me sintonizei, eu fiquei estudando a história da arte, eu pude perceber os ismos da arte, as transformações da arte em cada época e tudo mais, e eu fiquei sintonizado. E em São Paulo eu via 8 exposições numa noite, então eu voltava inspirado. Então isso fez com que meu trabalho ele fosse avançando, só que eu avancei dentro dele mesmo, assim, buscando como se fosse um novelo, e puxando e desenrolando. Então eu não perdi a minha identidade, eu apenas evoluí e simplifiquei meu trabalho e cheguei até uma sala de minimalismo, obras minimalistas que os símbolos se tornaram linha. E naquela época eu dei sorte porque tinha salões de arte e aparecia 5 críticos para julgar os artistas. Então mandava 2.000 artistas, Nossa. 5 críticos de arte analisava. E durante esse ano eu ganhei 8 prêmios em 13 salões. Então foi uma época efervescente, que hoje não tem mais esses salões, estão extintos. Então era a porta de entrada para o jovem. A partir daí a crítica tomou meu conhecimento do meu trabalho, foi Ferreira Goulart, foi Radar Abramo, foi críticos importantes.
Eu vi muitos. E 8 prêmios. Até eu tenho uma foto com o Pietro Maria Bardi, que foi o fundador do MASP, a maior autoridade, na Paulista, embaixo do MASP, com mais 20 artistas que representaram a arte brasileira aqui em Paris. Depois, fui convidado por Raul Forbes, que era o ex-dono do Abapuru, que está hoje na Argentina, a fazer a releitura do quadro com mais 10 artistas brasileiros importantes. Então, eu sou um dos filhos do Abapuru, porque ele criou, antes de vender o quadro, os filhos do Abapuru, que fizeram a releitura do quadro. Agora, faz falta, você falou um ponto importante do Brasil, principalmente aqui na Bahia, aqui no Nordeste. Há tantos artistas, né, visuais, escultores, artistas plásticos, que às vezes, eu falo sempre isso aqui e não vou cansar, porque a gente recebe artistas de todo o cenário cultural. Teatro, apresentações, artistas plásticos, visuais, e às vezes é necessário você ter reconhecimento fora para voltar. Ou para o Brasil, ou principalmente aqui para o Estado. Se a gente se perdeu muito, né? Até meados de 80, 90, ainda havia, né, muitos concursos de músicas dentro das escolas, né? Aí saíram vários nomes. Os próprios concursos musicais que revelaram aí, a gente tem grandes cantores, Caetano, Gil, vieram desses grandes concursos, como a pintura, por exemplo, na arte, né? Faz falta esses projetos, né, Leonel? Olha, o grande vilão do mercado é o marketing. Você veja, sem o marketing, por exemplo, a Tarsila do Amaral, ela fez várias obras importantes do modernismo, mas o Abapuru, um quadro que o Raul Forbes mandou no leilão de Nova York, bateu o recorde da arte brasileira, até então era de Cavalcante 400 mil, e ela lá fora naquela época bateu $1.250.000. Nossa. Com isso, os holofotes ficaram voltados para esse quadro ficou como marco do modernismo do Brasil, poderia ser outro qualquer se fosse, e com isso a arte brasileira deu uma alavancada com esse quadro sendo vendido por $1.250.000. Então foi uma jogada muito boa, muito legal. E as pessoas geralmente vão por aí. Eu vejo muitos artistas deixar de pintar porque não teve oportunidade e outros que não são tão bons estão aí nesse mercadozinho. Quando eu vejo uma coisa, essa mistura toda, ainda mais agora com a internet, com muita mistura de tudo, por moda e tal, que sempre houve na moda, sim. Entendeu? A questão, por exemplo, a questão afro, foi coincidência eu trouxe isso aqui, mas a sereia eu pinto há 50 anos. Mas hoje, você pintar, por exemplo, uma baiana, há 10 anos atrás, era folclore aqui, era pintura de artesanato, vamos dizer assim. Hoje está valendo tudo, principalmente os orixás, entendeu? Então, a questão afro, a questão do negro, está tudo em evidência hoje. Então, e que eu acho isso um perigo, mas vai passar. Porque realmente não pode ver a arte pela cor, só pela cor, ou porque você pinta um tema e o outro está na moda. É a qualidade da obra que importa. E o gosto da época e da moda também, que vai haver. Mas isso é em todos os setores, entendeu? Tem moda, tanto na moda na roupa. São os movimentos culturais e sociais também. Só que eu acho isso muito, por exemplo, eu não sou contra negro, pensar por aí, mas é o seguinte, por exemplo, uma pintura de só negro. Mas a pintura não está dizendo ali, a pintura não diz a cor. Não diz a cor. Eu acho que é legal fazer isso, a pintura da mulher e tal, mas eu acho que não deveria puxar por aí, sim, pela obra em si. O que está sendo ali apresentado é a obra. Às vezes, porque você está inserido no contexto daquele, mesmo não tendo uma obra boa, você está lá. Termina fazendo uma confusão. É isso que eu quero dizer. Entendi. Você está me entendendo? Deixar bem claro isso, sabe? É a obra que está ali. Então, quando você entra numa coisa dessa selecionada por X pessoas e determinado gênero, você olha e a obra não está dizendo ali, pode ser qualquer pintor. E não define nem o próprio traço do artista. Mas isso vai passar, já está passando, que está como crítico e tal. Eu recebi aqui uma figura que você deve conhecer, Menelau Sete. Sei. Menelau é uma figura, né? Ele trouxe uma tela, pintou aqui e foi engraçado. E são traços que a gente já, Samuel Cruz, entre outros, Teca Portela, que está crescendo aí, ela descobriu a arte depois, Teca, né? Ela gosta das baianinhas. Mas é um tipo de arte mais delicadinho. Eu vou dizer uma coisa para você que às vezes as pessoas não entendem. O homem, o ser, o homem eu digo porque mulher é homem, tal, eu digo ser assim porque eu não posso nem dizer uma coisa, outra que não é bem direcionada a sexo, nada disso, entendeu? O ser tem a capacidade de aprender qualquer coisa. Com certeza. Ele aprende a pintar, aprende a cantar, agora é diferente do artista.
O artista, ele tem um dom dele que já nasce com ele, tem uma facilidade de transcender esse aprendizado, se destacando por uma coisa própria dele, de cada um. Você tá entendendo? Porque houve correntes do cubismo, Picasso, Braque e tal, teve essa corrente do cubismo, e teve do surrealismo também, o Salvador Dalí só ficou no surrealismo, não até avançou para o cubismo, entendeu? Então, mas é um talentoso e também artista, porque é diferenciado. Sim. Aí o pintor, você vai lá, pinta e tal, mas não tem identidade. É por isso que o trabalho, às vezes, meu trabalho é reconhecido pelo traço, pela coisa que é diferenciada já cria da coisa. a identidade, é isso que a gente está falando. Elano, apesar de estar novo na arte aqui na Bahia, é novo assim, estou falando comparado a grandes nomes como você aqui, por exemplo. Olha, tem muita gente nova. E você já conhece o traço de Elano, ele gosta muito do Nanquim, né? Do Gustavo Maciel. Tem muita gente nova produzindo, sim, entendeu? Bacana. Agora eu acho que está fazendo falta os salões de arte, porque concordo. Os críticos especializados, ele tem um olho clínico, ele tem um conhecimento para destacar os artistas, os verdadeiros artistas de uma produção toda que está. Porque a internet está confundindo muito. A internet, eu tive 5 mil que gostaram. Não é gostar, precisa saber quem está gostando. Gerúndio mesmo. Eu compro porque eu gosto, não estou nem aí. O outro compra porque é investimento. E como é que vai ser investimento? Como é que você descobre que uma obra é investimento, que o artista é promissor? Sim, pela questão da singularidade dele. Exatamente. E pluralidade, que ele tem uma linguagem plural, que ele consegue transcender a questão regionalista de um trabalho próprio dele e um trabalho que seja entendido por todos, seja classificado de uma forma que tem essa qualidade que abrange todos esses Leonel Avalanche, a gente fala de um tema e vem, a Alba está ali me olhando. Agora que Leonel, me diga uma coisa, como é que estão seus projetos agora para 2025? Exposição, viagem? Repare bem, eu ultimamente eu tenho vendido para comer camarão. Eu comendo meu camarão tá bom. É mesmo? Chique. Semana Santa, então. Eu já fui curador, já agitei muito cultural, já agitei muito, fiz exposição e intervenção na Feira de São Joaquim, já fiz trabalho com 70, 100 artistas, senti a necessidade de dar minha contribuição. Ótimo. Há muito tempo eu fiz isso. Então, eu sou também um agitador cultural. Praticamente, eu sou um artista que já transitei com algumas galerias e tal, mas hoje eu sempre fui um artista independente. Talvez alguns desses não queiram nem trabalhar comigo porque acham que eu sou um artista concorrente para eles, entendeu? E não é bem assim, é bobagem isso, sabe? Sim. Talvez depois que eu morri, vem todo mundo querendo minha coisa. Então, eu vivi em São Paulo esse tempo todo, me ausentei 15 anos de São Paulo, ou 20 anos de São Paulo, porque com medo de avião. Entrei no pânico de avião e não consegui mais viajar. Agora que eu quebrei isso, agora eu fui ver a SP Arte lá, fui ver minha neta, fui ver meu neto, minha filha que mora lá. Então agora eu consegui voar, agora eu espero ir mais outras vezes. E fiquei enclausulado aqui. Rapidinho, deixa eu me diga uma coisa aqui. Só me diz, a próxima exposição onde vai ser? Porto Seguro agora, dia 22 de abril. Em abril. E depois, até o final de ano, tem mais alguma Tem exposição? um ano no Museu Carlos Costa Pinto e talvez tenha uma exposição minha de banners espalhado pela cidade. Leonel, um avalanche. É uma explosão de conhecimento, de história. Muito bom te conhecer pessoalmente. Já admirava seu trabalho. O BE da Gente agradece muito sua participação. Terminou rapidinho. Tá vendo? Muito obrigada mesmo. Um forte abraço. Foi um prazer enorme estar aqui. Prazer enorme. É isso. Você ficou aqui com esse grande artista visual, Leonel Matos. Tchau, tchau.